Vamos? 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Já deu? Não, 2 minutos. Tem que esperar? Vamos esperar 2 minutinhos. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária do segundo período do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Passamos para a ordem do dia. Primeira votação, ofício 366, 2019. Vai precisar ler isso aqui? Não, isso não precisa. Só ler o projeto. Tudo? Não. Esse é a urgência, pode ir direto para o projeto. Mas eu acho que você tem que ler o projeto. Passo para o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 32, de 1 de agosto de 2019. Boa tarde a todos, nobres vereadores. Projeto de lei 32, de 1º de agosto de 2019. Altera a lei municipal número 93, de 18 de dezembro de 2009, na forma que especifica. Artigo 1º. Esta lei altera a lei municipal 93, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal 93, de 18 de 2009, passa a vigorar, acrescido do inciso 6º e do parágrafo 4º, com a seguinte redação, respectivamente. Artigo 2º. 6º. Projetos e programas de caráter temporário que não justifiquem ampliação de quadro permanente e ou que não justifiquem a terceirização do serviço. Parágrafo 4º. Para a contratação na forma prevista no inciso 6º deste artigo, o programa ou o projeto /termo de referência deverá ser aprovada por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal com o seguinte conteúdo mínimo. Primeiro, justificativa. Segundo, objetivos. Terceiro, público-alvo. Quarto, cronograma de ações. Quinto, descrição do cargo, carga horária, qualificação mínima exigida e remuneração ofertada com base em critérios de mercado. Sexto, dotação orçamentária para custeio dos serviços. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei Municipal 93, 18 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As contratações serão feitas por tempo determinado pelo prazo máximo de 24 meses e na modalidade de regime especial, conforme condições previstas nessa lei. Parágrafo 1º. O contrato de trabalho decorrente das contratações por tempo determinado terá o prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido no caput desse artigo. Parágrafo 2º. A prorrogação de que se trata o parágrafo anterior deve estar formalizada em termo aditivo ao contrato inicial e encaminhado para autorização do chefe do Poder Executivo Municipal no máximo de 30 dias anteriores ao termo final de vigência do contrato. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho poderá ser rescindido antecipadamente pela cessação dos motivos ensejadores da necessidade temporária e também da incidência das hipóteses previstas no artigo 10º desta lei. Artigo 4º. O inciso 4º do artigo 10º passa a vigorar com a seguinte redação.
Em virtude de infração disciplinar cometida pelo contratado, apurada mediante procedimento administrativo disciplinar, concluída no prazo de 60 dias contados à data de conhecimento do fato, assegurando-se a ampla defesa. Artigo 5º. Fica acrescidos os artigos 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F e 11G, a Lei Municipal de 93, de 18 de dezembro de 2009, com a seguinte redação. Artigo 11A. A contratação dos termos dessa lei não confere direitos nem expectativa de direito à efetivação do serviço público municipal. 11B. Aplicam-se os contratos regidos por essa lei na forma subsidiária ou disposto do Estatuto do Servidor Público no município de Campina Grande do Sul. 11C. Aplicam-se aos contratados no termo dessa lei os seguintes direitos. Primeiro, adicional noturno, insalubridade e periculosidade de acordo com as normas do município. Segundo, vale transporte na forma dessa lei. Terceiro, afastamento decorrente de A. Casamento por 7 dias. B. Luto por falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe e irmão por 5 dias. C. Licença paternidade por 20 dias consecutivos. D. Licença maternidade por 180 dias. E. Licença para tratamento de saúde e acidente de trabalho na forma da legislação previdenciária aplicável no regime geral. Quarto, direção de petição. Artigo 11D. São deveres do contratado. Primeiro, ser assíduo. Segundo, ser pontual. Terceiro, exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem conferidas. Quarto, observar normas legais e regulamentares. Quinto, cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Sexto, tratar a todos com urbanidade. Sétimo, ser eficiente. Oitavo, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão da função. Nono, apresentar-se decentemente trajado em serviço ou em conformidade que foi destinado para cada caso. Décimo, submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente. 11º, realizar o registro de frequência por meio do ponto eletrônico, manual ou por meio de meio idôneo permitido em lei. Artigo 11e. O contratado na forma da presente lei é vedada a prática dos seguintes atos. Primeiro, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização do chefe imediato. Segundo, retirar sem prévia autorização de autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Terceiro, cometer a outra pessoa o empenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. Quarto, receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão da função. Quinto, retirar, modificar ou substituir, sem prévia autorização competente, qualquer documento do órgão municipal, com o fim de criar direito, obrigação ou alterar a verdade dos fatos. Sexto, entreter-se nos locais e horários de trabalho e em atividades estranhas ao serviço. Sétimo, empregar materiais e bens ao município em serviço particular. Oitavo, recusar-se a autorizar seus dados cadastrais e funcionais quando solicitado. 11F. O pessoal contratado na forma da presente lei responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Artigo 11G. O contratado de descumprir deveres ou infringir proibição terá reincidido o contrato após comprovação do ato ou fato lesivo apurado em processo administrativo nos termos dessa lei. Parágrafo único. Também constitui motivo de rescisão de contrato, além das outras hipóteses previstas nessa lei, a ausência do serviço por mais de 7 dias consecutivos ou por 30 dias interlopelados, sem motivo justificado, no período de 12 meses. Artigo 5º. O anexo 1º da Lei Municipal 93, de 18 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Função: assistente social, 40 horas, remuneração de R$ 3.650,21, 4 vagas. Auxiliar de saúde bucal, 40 horas, R$ 1.263,56, 6 vagas. Farmacêutico, 40 horas, R$ 3.650,21, 2 vagas. Médico clínico geral, 40 horas, R$ 12.500, 10 vagas. Médico clínico geral, 20 horas, R$ 5.500, 10 vagas. Psicólogo, 40 horas, R$ 3.650,21, 6 vagas. Técnico de enfermagem, 40 horas, R$ 1.684,71, 20 vagas. Terapeuta ocupacional, 30 horas, R$ 3.650,21, 1 vaga. Médico psiquiatra, 20 horas, R$ 6.000, 4 vagas. Médico ginecologista, 20 horas, R$ 6.000, 12 vagas. Médico pediatra, 12 horas, R$ 3.000, 5 vagas.
Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 1º de agosto de 2019. Prefeito Bill Zanetti. Lê a justificativa, rapidinho. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter-se à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis, ou incluso o projeto de lei que altera a Lei Municipal 93 de 2018, de 18 de dezembro de 2009, na forma que especifica. As alterações contidas na presente proposta, objetivo aperfeiçoar a Lei Municipal 93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Desse modo, levou-se em consideração os últimos posicionamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como, por exemplo, o contido no Acordo 463 de 2009, qual define que tais contratações ocorrerão para suprir necessidades prementes da administração pública, sob contrato de regime especial, e ainda que essas podem ser realizadas tanto para o exercício de funções temporárias, propriamente ditas, bem como para o exercício de atividades permanentes, desde que estejam devidamente motivadas, sob pena de engessar a máquina administrativa e privar a coletividade na continuidade dos serviços públicos. Também aproveitou-se a oportunidade para complementar esta lei com a inclusão de alguns direitos e deveres básicos inerentes ao regime especial, então estabelecido para essa forma diferenciada de contratação, tais como o direito do vale-transporte, afastamento decorrente de casamento, licença, maternidade, paternidade, deveres de assiduidade e pontualidade, dever de eficiência, dentre outros de crucial importância para o bom desempenho do contrato. Além disso, foi realizada a alteração no anexo 1º da Lei Municipal 93, de 18 de dezembro de 2009, para viabilizar a realização do processo seletivo simplificado para outros cargos da área da saúde, considerando que o concurso público do edital número 002/2018 restou frustrado, bem como para dar cumprimento ao contido na sentença proferida nos autos 01579/2015/011/09/00/7, na 11ª Vara do Trabalho de Curitiba, transitado em julgado e ao despacho datado de 11/7/2019. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei complementar pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 1º de agosto, prefeito Bill Zanetti. Então, coloco o projeto de lei número 32 em primeira discussão. Em discussão, né? Não é primeira discussão. Senhor presidente, não tem como deixar de um comentário de um projeto dessa magnitude, um projeto que visa a completar a contratação de importantes servidores para o quadro de atendimento da saúde, principalmente, que vai auxiliar, que vai ampliar o atendimento, garanto, dos nossos munícipes ao longo desta data. Esta casa, como sempre, sempre ávido e com bastante celeridade em aprovar, tanto que estamos numa reunião extraordinária a fim tenho certeza, com o apoio de todos, né, de aprovar esse importante projeto. Fizemos, ao longo desses 2 dias que a casa recebeu aqui, reuniões onde que discutimos esse projeto, a fim que vai atuar em importantes áreas que a gente acredita que vai surgir no nosso município, que já iniciou nesse que a gente acredita que o prefeito, que o executivo vai colocar profissionais nessa natureza, tem feito apelo constantemente no gabinete, por via de ofício e requerimento, no nosso Centro Educacional Municipal de Atendimento Especializado, onde que ele vai atender toda a parte educacional e também moradores, se assim, né, for concretizado, com profissionais de psicologia, fono, enfermagem, terapeuta ocupacional. Então, a gente acredita que esse projeto venha complementar essa importante área e também alcançar esse projeto que a gente vem brigando, a grande parte dos vereadores aqui, né, se não a totalidade, na discussão, para alcançar esse bendito, esse bem abençoado centro especializado, que vai ser um avanço para as crianças, para os adolescentes do nosso município. Estudamos o projeto, né,
deu entrada nessa casa terça-feira? Acho que foi isso, presidente. Isso, dia 6. Já em seguida, até no mesmo momento eu estava aqui na casa, já estudei o projeto, né? Nós aqui, vereadores, já há tempo aí já solicitando ao prefeito melhorias na saúde, e uma delas seria a contratação dos médicos, e qual aqui os vereadores, né, e a gente acompanhou o último concurso ali, que foi bem frustrado mesmo, como diz aqui na justificativa do projeto, né, considerando a urgente necessidade da realização do processo seletivo simplificado, que é o PSS, na área da saúde, em virtude da frustração do concurso público municipal, né, que acabaram de fazer aí, e também teve uma sentença proferida, que eu li os autos ali, da Vara do Trabalho em Curitiba, transitado e julgado. Então tem bastante essa importância de fazer esse PSS o quanto antes. Parece que a Prefeitura, Anderson, já está se programando para segunda-feira colocar em edital para abrir a abertura do PSS. Vocês acompanharam agora que eu acabei de ler ali, que é assistente social, auxiliar de saúde bucal, farmacêutico, médico clínico geral 40 horas, médico clínico geral 20 horas, psicólogo, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra, médico ginecologista, médico pediatra. Todas essas especialidades aí e essas funções importantes para o município, ainda mais, Anderson e vereadores, nessa área da saúde que a gente tem acompanhado, que não é fácil. A gente ainda sabe que o nosso município deu um passo bem grande em frente de alguns municípios que não têm toda essa estrutura. Então, eu parabenizo a Secretaria de Saúde por esse regime de urgência, e também ao prefeito, por mandar um projeto assim, a gente já de pronto atendimento fazer essa sessão extraordinária para aprovar um projeto muito importante para o município, principalmente que vai atender a nossa população que depende da saúde pública aí. Votação. Projeto de lei número 32, aprovado em primeira votação. Declaro encerrada a sessão e convido os novos vereadores para a sessão extraordinária em 10 minutos. Convido os vereadores para nós fazer uma reuniãozinha interna ali dentro, nesse intervalo.